Fala galera, aqui é o Marco Mesquita. E eu sou o Cleuber. Vou começar falando do review, né? Do filme do Superman, do novo filme aí, que tá já nas bilheterias, tá nos cinemas de todo mundo. E a gente vai falar a nossa opinião, né? Eu e o Cleuber fomos assistir juntos e vamos falar um pouquinho sobre a nossa visão desse filme. Agora indo pro Superman atual, né, do James Gunn, esse que estreou agora, ele é um Superman que traz um sentimento de esperança, sentimento de bondade das pessoas. Você percebe em muitas cenas, sem querer dar spoilers, né? Mas em muitas cenas que ele se preocupa com cada vida, e ele se preocupa mesmo, não é aquela coisa de vou lutar porque eu quero ser obediente, mas vou lutar porque eu amo as pessoas e eu quero salvar todas as pessoas, não só pessoas, né? Tem aquela parte do esquilo que eu não quero dar spoiler também, mas que eu achei muito bonitinha, né? Sim. Dele ali. Nessa grande luta eu gostei de vários detalhes, né? Eu acho que falou de salvar as pessoas, de se preocupar com quem tá ao redor e também com os prédios, né? Tem uma cena que ele segura lá o monstro lá, o Gaiju, e ele faz força pra não quebrar a vidraça, e as costas dele até encostam no vidro assim, e ele faz força pra não quebrar o vidro, né? Então ele tá muito preocupado realmente em proteger o ambiente ali, né? Sem danos colaterais, gente. Já o Cavill, ele atravessava prédios, postos de gasolina, não tava nem aí, né? usinas, né? Postos de combustível, silo de cereal. Era só falar mal da mãe dele que ele quebrava tudo. Porra! Tudo isso? Uma parte que eu achei bem interessante também, né? Assim, é a relação dele com a Gangue da Justiça, né? Que é aquele grupo de super-heróis que chegaram, que foram apresentados no filme, né? O que a gente achou uma ótima sacada do James Gunn, né? Umas declarações do James Gunn, ele fala que ele não queria um filme de origem novamente, porque todo mundo já conhece a origem do Superman. Ele queria um filme que lembrasse de qual foi a experiência dele começando a ler HQs. Então ele falou, quando eu comecei a ler HQ, eu não comecei pela número 1. Eu comecei pela número 235, Superman já existia, o mundo já existia, os super-heróis, tudo certinho. Eu só peguei andando, um monte de andando, né? Essa é mais ou menos a impressão. Não que a gente fique perdido no filme, mas a impressão de que a gente tem que já existe algo em movimento, que já existe alguma coisa acontecendo. Então eu achei bacana essa ligação, eu achei também muito bacana a interação que ele tem com os outros super-heróis, né? Com os outros tipos de super-heróis. Eu acho que no começo do filme eles fizeram a gente emergir rápido dentro da história, dando esse contexto de que o Superman já estava atuando há 3 anos, né, e que ele já era considerado o meta-humano mais forte de todos, que já tinham muitos meta-humanos, acho que 300. Acho que fala que 300 anos já conheciam, né? 300 anos, isso, que já tinham os meta-humanos na Terra. Eu acho muito legal. Talvez, assim, essa é a minha opinião. Muitos diretores, eles fazem uma narração com uma voz para fazer essa introdução mais abreviada e colocam pequenas cenas do que aconteceu, né? O que aconteceu antes para contextualizar a gente. Nesse caso ele usou um texto, né? Um letreiro. Lembrando muito Star Wars. Diferentemente, o letreiro subia naquela diagonal, assim, né? Dá um pouquinho mais de ênfase, né? Exato. Mas eu talvez não seja muito fã de texto, assim, porque mesmo quando eu me lembro de assistir Star Wars, você tem que ler muito bem. Se o texto é muito longo, você tem que ler muito bem, ouvir muito bem, talvez, para entender tudo antes de começar. Se você perder qualquer detalhe ali, você já começa o filme falando, mas o que ele falou mesmo? O que aconteceu? Então, narração e cena, eu acho que fala mais do que texto. Mas tudo bem, eu acho que valeu a pena, acho que foi uma boa introdução. Dizer que o Superman já estava atuando, que era o mais forte, que ele nunca tinha sido derrotado, né? E que fazia parte de também a Terra tinha outros protetores ali, que eu acho que isso foi fantástico. Para não fazer um filme a respeito, embora o nome do filme, né, seja Superman, mas não seja só sobre o Superman, ou seja, um herói tem que fazer tudo sozinho e salvar o mundo sozinho, né? Que não é o caso do filme, que isso é bom também, que a gente quer talvez comentar um pouquinho mais pra frente, mas eu já posso falar que o fato do Superman ele ter outros heróis ao redor que ele se relaciona, que sabem que o Clark Kent é o Superman, que sabem a identidade secreta dele,
que participam às vezes juntos para tentar salvar alguma ocorrência ali, ou às vezes não, às vezes o Superman salva sozinho enquanto eles estão fazendo outra coisa e vice-versa, né? Eu acho que isso é brilhante para o universo novo que tá nascendo, né? Isso mesmo, então você percebe que existe um contexto, existem outros super... não é novidade ter super-heróis naquele universo. Sim. Então você percebe o próprio Superman, como você falou, ele não se preocupa em estar toda hora, né? Só se ele sabe que tem outros super-heróis e que eles podem dar conta, ele não vai intervir também. Então essa é uma parte bem interessante do filme, né? Sobre os heróis, uma coisa que eu acho bem legal também é que o perfil deles. Por exemplo, a gente tem lá, mostra o Guy Gardner, né? É um super-herói mais um Lanterna Verde, até mais polêmico por conta dos posicionamentos dele. Ele não é aquele super-herói certinho como o Superman, como o próprio Lanterna Verde, Hal Jordan, o outro Lanterna Verde que a gente conheça, né? Ele é mais polêmico, ele gosta de desafiar as pessoas, ele não é certinho como os outros. Tem a Mulher Gavião, que também a gente não vai dar spoilers agora, mas ela demonstra claramente que tem um perfil diferente dos outros super-heróis também. O próprio Mr. Terrific, né? Que é um personagem fantástico, né? Que é dos quadrinhos e que foi muito bem adaptado também. Acho que, na minha opinião, uma das melhores cenas que acontece no filme, de novo sem spoiler, acontece com ele, mostrando uma parte que ele está interagindo com outros personagens. Eu acho que o Mr. Terrific, ele roubou a cena. Na minha opinião, assim, as melhores cenas, eu acho... quer dizer, não tantas cenas teve, mas a maior sequência, eu acho que a cena maior que teve, talvez de luta ou de ação ali de um personagem foi a do Mr. Terrific. E foi quando ele realmente roubou a cena, assim. Ele mostrou todos os poderes e habilidades dele. E ele mostrou muito da personalidade dele também, o ator. A personalidade dele é mais séria, não liga para emoções humanas muito, ele é muito lógico e ele quer cumprir ali a missão, né? E ele faz isso muito bem. E o legal disso é porque dá para entender que se não fosse o Mr. Terrific, uma parte da história ia ficar difícil do Superman sozinho vencer. A parte de tecnologia ali, de poder entender a tecnologia do Lex Luthor, tem uma parte no final que ele tá no controle ali dos computadores do Lex Luthor. E ele mesmo fala, não se preocupa que eu sou o Mr. Terrific, deixa que eu resolvo aqui. E ele resolve sozinho, né? Então isso é uma coisa, por exemplo, que o Superman sozinho não poderia fazer. E isso que é legal. Cada personagem ali tem o seu papel, cumpre a sua missão do seu jeito e faz a coisa funcionar do seu jeito. E que o Nando também comentou da personalidade, né? Então a personalidade de cada um também, nem todos são escoteiros como o Superman, né? Alguns não são um pouco anti-herói, né? Vamos dizer assim. Não tá muito ligando assim com danos colaterais nem nada como o Superman tá fazendo. Mas eu acho que isso é legal. Eu acho que o Superman vai conseguir influenciar. A gente tá falando de uma Liga da Justiça ainda em formação, muito no embrião ainda, muito no começo, mas eu acho que ele vai conseguir influenciar todos para ter um certo equilíbrio ali e ninguém cometer alguma ação mais nociva ali entre eles, né? O que me lembra muito outros grupos de heróis que funcionam bem, mas que tem ali sua personalidade humana ali, de cometer erros, de tratar as coisas talvez de um jeito que poderia ser melhor. Assim, o que eu consigo me lembrar, por exemplo, de extremos é o Watchmen, por exemplo, né? Que até foi dirigido pelo Zack Snyder, mas é uma história mais... É uma linha diferente, né? Uma linha mais, vamos dizer assim, mais dark, mais sombria, mas com pessoas que receberam superpoderes e que nem sempre fazem as coisas certas, né? Nem sempre são éticos, né? E isso a gente não espera ver no novo universo, na Liga da Justiça, desse jeito. Mas um pouquinho de desequilíbrio ali é muito bem-vindo, né? Uhum. Até se a gente for pegar a história da Disney, por exemplo, eu vi um documentário da Disney esses dias e eles criaram o Mickey Mouse, o Walt Disney, mas não tinha, e o Mickey Mouse era muito certinho, ele queria que o Mickey Mouse fizesse tudo correto e que não fizesse nada errado. Só que os desenhistas do Walt Disney, da Disney, eles queriam um personagem para equilibrar um pouquinho e que fosse um pouco atrapalhado e que não fosse tão certinho, porque o Walt Disney não admitia que o Mickey fizesse nada de errado, né? Sim. E aí por isso que eles criaram o Pato Donald. E aí o Pato Donald é o alívio, é o antagonista, vamos dizer assim, porque as pessoas se identificam também. Lá o Pato Donald, né? Ele xinga, ele briga, ele fica nervoso, ele quebra tudo e ninguém entende o que ele fala, né? Então eu acho que esse equilíbrio é necessário também nos filmes agora de super-heróis, né? Precisa ter
as outras pessoas pra contrabalancear, porque senão fica meio chato só o herói que faz tudo certinho e tá sempre sozinho sem a ajuda de ninguém, né? E ficaria muito chato. Sim, assim, uma coisa interessante também é que realmente eu acho que esses heróis que apareceram, eles é uma Liga da Justiça embrionária, né? Eles não têm o nome ainda da Liga da Justiça. Provavelmente, é claro, pra não queimar o nome, né? Provavelmente vamos ter um filme da Liga no futuro. Com certeza teremos, né? Com outros heróis também. E pra quem lê os quadrinhos também, conseguiu identificar essa Liga, uma Liga da Justiça que foi escrita lá nos anos 90, né? Em que essa Liga da Justiça ela era financiada por um homem chamado Maxwell Lord. Ele até aparece no... Assim, dando spoiler já. Não, mas eu acho que pode dar spoiler. Acho que todo mundo já assistiu, né? E ele até aparece, né? Rapidamente, né? Ele é interpretado pelo irmão do James Gunn. E ele fala rapidamente sobre o Lex Luthor, né? E vai seguir provavelmente essa linha também dessa Liga da Justiça que era financiada, né? Que tinha um chefe, né? Que ia financiando as pessoas. Lembra um pouquinho até esse negócio de Liga da Justiça financiada, um pouquinho do enredo do The Boys, né? Embora eu não tenha assistido The Boys inteiro, eu sei que é um grupo de heróis super financiados, mas ali também eu acho que é um exagero da empresa ali, né? Fazer marketing, fazer propaganda, infocomerciais. Fica muito estranho isso. Eu acho que não daria certo nesse nível pra Liga da Justiça, mas eu acho que pra história ficou legal, pra esse começo, né? Ficou muito bom. O que você achou da Lois Lane? Lois Lane muito boa. Deixa eu pegar o nome da atriz aqui, que eu não lembro o nome. Rachel Brosnahan, né? Isso, Rachel Brosnahan. Eu gostei muito da Lois Lane. A Rachel Brosnahan fez uma excelente atuação, né? Eu acho que ela foi aquela Lois Lane muito parecida com a animação que a gente vê. Bem, gostei muito, viu? Assim, a personalidade dela, né? Pra mim é a melhor Lois Lane do cinema, né? Não sei se é a melhor de todas as mídias, né? Gostei bastante dessa do Lois e Superman, que teve uma série recente, mas ainda acho que ela tá acima dessa também. Também acho que ela foi aquela Lois que a gente esperava, ou seja, é uma jornalista muito profissional que coloca a profissão e os valores dela profissionais acima de tudo, muito afiada, muito crítica e muito corajosa também, né? Ela chega a se reunir com o pessoal da Liga ali, né? Ou da Gangue da Justiça, porque eles ainda não têm o nome, e consegue influenciá-los também. E bom, tem uma cena que ela entrevista o Clark que é muito boa. Sim. E que ela desafia o Clark, critica o Clark, faz perguntas que realmente são... Incomodam, né? Incomodam, que são importantes as perguntas que ela tem que fazer. E inclusive nessa cena eu me surpreendi muito com a atuação e com a personalidade do Clark Kent, né? Do Superman ali, porque talvez se fosse outro Superman, talvez do Christopher Reeve, por exemplo, ele seria um pouco mais calmo, né? E ele talvez responderia de forma mais séria e não ficaria irritado. Já esse Superman não, ele fica bravo com a Lois, ele não sabe o que dizer, ele quer sair, ele quer ir embora, ele quer voltar. Então dá pra ver que é um Superman mais humano mesmo, que ele se irrita e tal. E a Lois Lane conseguiu provocar ele no ponto de tirar ele do sério. É verdade, muito boa cena. Eu até acho que nos próximos filmes ele vai até amadurecer um pouco mais, Cláudio. Também acho. Eu acho que ele tá assim numa época ainda que ele não tá totalmente maduro, né? Mas eu acho que foi muito bom isso. Aproxima mais o personagem da gente também, né? Sim. Ele se sentiu injustiçado na hora das perguntas. E ele reagiu como uma pessoa normal reagiria, né? Sim. Ele disse, tinha gente morrendo, né? Eu não vou lá pedir permissão pra entrar em outro país pra salvar as pessoas porque tinha gente morrendo. E no final, assim, pelo que eu acompanho do Superman, ele não vai melhorar muito nesse sentido de fazer politicagem pra salvar pessoas, né? Até quando ele fica velho é isso, né? Quem já leu O Reino do Amanhã, por exemplo, né? Ele se aposenta da Terra porque a Terra até acha que ele tá trazendo muitos super vilões espaciais pra lutar com ele e tá prejudicando a Terra, né? Então, talvez ele se aposentando de proteger a Terra seria uma proteção pra Terra, né? É o que o pessoal alega pra ele. Ele também, né? Talvez não quisesse mais se envolver em salvar a Terra o tempo todo naquele universo lá. Mas ele, em outros momentos, ele também já brigou com o governo americano, principalmente porque ele é um defensor do mundo, né? Ele é um defensor do mundo e para ele o mais importante é salvar as pessoas e proteger os países do que estar envolvido com política, né? Então eu acho que ele vai amadurecer sim, principalmente no relacionamento com a Lois, né? Eu acho que esse relacionamento com a Lois agora tá bem no comecinho deles começarem a namorar e tudo mais. Eu acho que isso vai amadurecer bastante. Eu acho que dos princípios ele vai permanecer a mesma coisa. Ele já tem os princípios estabelecidos, né? Sim, é verdade. Ele já não mata, ele, assim... Uma coisa que até causou, assim...
quando eles estavam lutando contra o Kaiju, que me chamou a atenção é isso, né? Ele era o único preocupado em não matar o animal, né? Os outros heróis estavam muito preocupados com isso não, né? Então acho que nesse sentido de valores ele vai manter a mesma coisa. É uma cena muito engraçada, aliás, sim, né? Sim. Porque ele fala, vamos pegar o animal pra estudar, né? Vamos desmaiar ele e tal. E o Lanterna Verde, como sempre, já quer explodir tudo. Quer detonar o coitado do bicho, né? E eu acho que nesse sentido, assim, né? Por isso que eu falo maturidade talvez na postura dele. Talvez na hora de se irritar, se controlar um pouco mais, sim, né? Sim. Não ficar bravo como ele ficou bravo, né? Mas eu acho que ele não vai mudar de ideia, realmente, não. Não, sobre os o que ele falou não. pra Lois, eu acho que ele vai manter pro resto da vida. Pelo menos no gibi é assim, né? Ele ainda vai enfrentar o político que for, vai invadir o país que for, vai acabar com a guerra que for. Inclusive, o Superman nasceu assim, né? A edição número 1, acho que ele invade uma guerra no exterior e acaba com uma guerra, né? Então ele nasceu fazendo isso, né? Ele não ia pedir permissão pra acabar com uma guerra. Isso mesmo. E, assim, eu vi alguns sites, Clover, falando que o filme é muito infantil. Assim, o que você achou? Você acha que eles têm alguma razão em falar isso? Que ele é muito bobinho? Não acho. Eu acho que não é infantil, mas eu acho que é um filme família. E talvez o pessoal confunda um pouco isso. É uma excelente pergunta essa, né? É porque é muito fantasioso, isso sem dúvida, né? Se a gente for comparar ele com o do Snyder, a gente vai ver que tem muito mais fantasia, que tem muito mais licenças pra... Quando fala do óculos, não sei se você vai se lembrar disso, Sim, né? eu lembro. Que o óculos dele tem um... Assim, é o hipnótico. hipnótico, né? Coisa que nenhum outro filme abordou, né? Mas tem no gibi. Tem nos quadrinhos, exatamente. Tem nos quadrinhos, é canônico. Isso mesmo. É canônico. Então, mas enfim, eu acho que deu essa impressão de ser um pouco mais infantil, principalmente pro pessoal que passou aí a última década sendo apresentado para um Superman que houve um esforço do diretor de trazer ele pro nosso mundo real, para ficar mais parecido com o que poderia acontecer em nosso mundo se o Superman aparecesse aí, né? Que não é uma abordagem ruim, eu não acho. Acho legal também, mas eu prefiro o atual, né? É uma adaptação, né, do cinema, eu acho. Que eu acho que pro nosso cérebro, pra nossa mente, traz imersão. Você imerge mais no filme, que você fala, olha, o cara veio do espaço, um alienígena, e ele tá aqui enfrentando nossos problemas, né? Então, basicamente é o que aconteceria se isso fosse verdade. Só que para isso ter acontecido, eles usaram, o Snyder usou várias técnicas até de gravação, de uso de lentes e tudo mais, pro filme ser quase um documentário. Quando você vê a película do Superman, você quase vê uma película de um documentário lá, sei lá, do Greenpeace falando sobre as baleias, não sei. E essa acho que não é a intenção do novo universo, né? A intenção é você tá lendo uma revista em quadrinhos, né? Exatamente. Então não tem filtro cinzento, não tem dias escuros, é um negócio colorido, limpo, claro, né? Com pessoas com roupas coloridas andando na rua, fazendo seus afazeres normalmente, mas sem muita preocupação de tornar isso extremamente realista e triste, né? Exatamente. É aí que pega mesmo o filme, né? Ele não quer... Não tem essa pretensão de transformar que, nossa, isso aqui é a realidade, né? Ele quer realmente mostrar uma fantasia, uma revista em quadrinhos, como você falou, Clover. Muito bom. E o que você achou do CGI? Gostou? Gostei, CGI impecável. Eu ouvi umas críticas antes da cena que o Superman luta com uns inimigos no céu e ele dá um soco e sai voando o dente sai voando o dente de um vilão lá, mas quando eu vi no cinema essa cena eu não achei nada ruim. Claro, tá dentro do contexto, né? Tá legal, né? Tá bem bacana. E quando o CGI é bom, e aí eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, né? Quando o Superman luta com um vilão gigante que é o Kaiju, e eu pude depois ver no trailer, né? Que teve um trailer que lançou, inclusive tá no IMDb o trailer. E aí tem no IMDb um trecho dessa luta. E eu fui pausando essa luta e analisando frame por frame a sensação de movimento do CGI. Então quando o Superman tá voando em volta do inimigo, a imagem é borrada, um pouco distorcida, sem muita definição. E aí quando ele chega perto e eles querem definir, aí é cheio de definição, e a definição é muito, muito boa. Então você vê a qualidade quando a câmera está em movimento, que parece realmente que tem um cinegrafista ali filmando tudo em movimento e pegando os movimentos borrados. E depois, quando o personagem está mais estático, ele consegue pegar o personagem com bastante definição. Isso é uma qualidade enorme para quem manja de CGI e trazer aquela cena de CGI para um realismo absurdo. E aí a comparação esdrúxula é com o filme do Flash. Nossa. Aquela cena do hospital que ele salva os bebês, não tem isso. Embora os bebês estejam caindo e ele esteja salvando todo mundo, e os bebês estejam em movimento,
Parece um boneco, né? Parece boneco, parece uma animação da Pixar, os bebês caindo. É verdade. E não tem distorção, não tem borrão, não tem nada. Os bonecos estão ali caindo inteiro, assim. Você vê com perfeição todos os detalhes dos nenês, que ficou uma cena extremamente artificial e com CGI muito ruim, né? E até o próprio corpo do Flash é muito CGI, é muito artificial, é muito ruim. Não tem esse respeito pelo movimento, né? De parecer que é uma câmera filmando. Já no filme do Superman, não. CGI perfeito, a movimentação perfeita. E gostei muito. Eu acho que nota 10 de 10. Também, adorei. E o Krypto? O Krypto é um personagem muito incrível também, né? Ele participou muito bem, ele trouxe a parte da comédia, um pouco da comédia pro filme. Um cachorro que não é um cachorro treinado, como a gente tá acostumado a ver em filmes, que é certinho também, né? Ele, na verdade, é um cachorro normal. Com poderes. Com poderes, e que torna bem engraçado também, né? Ele não é um cachorro nem obediente, né? É um cachorro normal. Eu gostei da relação do Clark com o Krypto. Principalmente porque o Krypto ele é arteiro, né? Ele não é adestrado nem nada, né? Como é que eu posso dizer isso? Ele não é... ele é um cachorro bagunceiro. Sim, muito bom, muito bom. Vale também destacar a atuação do Nicholas Hoult como Lex Luthor. Nossa, é verdade, a gente nem falou sobre ele. Ele quebrou tudo como Lex Luthor. Muito boa a atuação mesmo. Você sente inveja dele mesmo ali. Ele entrega isso, né? Aquela parte que o Superman tá morrendo e ele olha com uma satisfação enorme. Você percebe isso no rosto dele. Ele tá muito feliz em ver o Superman morrendo, né? E é um Lex, eu acho, de todos os Lex Luthors que eu vi antes, esse é o pior, em termos de maldade, né? Eu acho que esse é o mais malvado de todos, mais louco de todos e menos responsável também, né? Mais inconsequente. Mais inconsequente de todos. Acho que a vingança dele ultrapassa os cuidados até com a própria vida dele e com a vida do planeta inteiro, né? E ele sabe que ele é assim, né? Isso é interessante, né? O filme mostra isso. Ele tem muita consciência dos sentimentos deles, né? Dele. Sim, eu acho que tem uma parte do roteiro que ele fala que ele queria deixar o nome dele na história e tudo mais, e isso é mais importante até do que a própria segurança do planeta. Pra mim, o filme do Superman é 9 de 10, né? Claro, tem alguns probleminhas, como qualquer outro filme tem, né? Mas nada que tenha me atrapalhado minha experiência. Adorei o filme, gostei muito. E com certeza estou bem ansioso para a continuação do universo DC. Eu também gostei muito. Eu acho que trouxe um Superman mais animado, né? E mais disposto, né? Do que os últimos que a gente tem visto, né? Ele vai pra rua, ele vai pra batalha, ele cai e levanta, né? Aquela cena que tem no trailer que ele fala, olha pra cima, e ele voa, mostra a disposição que ele tem pra continuar na batalha, pra continuar lutando, pra levantar e cair e ter essa perseverança de tentar resolver e ajudar até o fim. É um Superman muito animado, assim, muito cheio de vontade, né? E até quando ele tá machucado, quebrado, ele ainda tá ali com um senso de humor, né? E esse Superman com um senso de humor mais leve é algo que estava faltando, né? Eu acho que eu não via um Superman assim, não, desde o Christopher Reeve. Não que o Christopher Reeve fosse tão alegre, ele não era tão alegre, mas o Christopher Reeve, ele era bem humorado. Você via ele sorrindo, né? Você via ele emitindo sorriso, até um sorrisinho sarcástico, um sorrisinho com canto de boca ali, assim, tipo, como se mostrasse pra gente assim, eu sei, você não sabe, sabe? E eu acho que o filme também ajuda esse Superman, porque aquele primeiro Superman do Christopher Reeve, que quando acontece uma tragédia lá na Califórnia e ele perde a Lois Lane e tudo mais, e ele sai voando pro espaço e roda em volta da Terra para voltar o tempo, né? A gente sabe que pelas leis da física não ia voltar o tempo. Mas quem tá ligando pra lei da física, né? Quem tá ligando pra realidade, né? E eu acho que esse enredo traz isso pra gente, né? Esse enredo é muito bom por causa disso. Ele tem a liberdade de ser esse Superman que faz coisas incríveis sem precisar do realismo. Afinal de contas, é uma história baseada num super-herói de quadrinhos, gente, né? Não tem necessidade de ser realista. E esse Superman esse Superman animado que a gente gosta, que a gente tanto queria ver. Então, pra mim, nota no filme também 9 de 10.
né? Eu acho que o único contraponto seria a edição mesmo. Eu gostaria de ver um filme um pouquinho mais longo, talvez 15 minutos a mais, talvez algumas cenas não tão apressadas, né? Por exemplo, tem uma cena que ele salva a menininha, isso todo mundo viu no trailer. Talvez essa cena podia ser um pouquinho mais longa, dele vendo a menina em perigo antes, ou ouvindo com a super audição, e aí ele fosse lá e salvar ela. A cena acontece assim, no momento que você tá vendo uma luta, de repente ele tá salvando a menininha. Então esse corte muito rápido para condensar o filme, o tempo todo com ação e com cortes rápidos, talvez poderia ser um pouquinho mais espaçado, um pouquinho mais longa, as locações, mostrar melhor as locações na direção de fotografia pra gente ter uma imersão melhor. Mas tirando isso, filme ação do começo ao fim, um Superman super animado, personagens ao redor dele que são fantásticos também, dão apoio e que não conseguiria na história ter o mesmo sucesso se não fossem os outros heróis. Então pra mim 9 de 10 e um parabéns enorme, porque eu acho que estão no caminho certo agora. Tem uma coisinha que me incomodou também, na história. Assim, porque eu sou bem fã do Superman também, e me incomodou um pouquinho a história. Eu não vou entrar em detalhes porque é bem spoiler mesmo, né? Tá, mas a história, a história dos pais. Dos pais. Também me incomodou. Aquela parte me incomodou. Também me incomodou. Tirando isso, assim, eu gostei muito da história. Sim. Não é uma história, assim, nossa, super complexa, é bem simples, inclusive. Mas é uma história que entrega, né? Aquilo que a gente quer ver. Então, fora essa partezinha mesmo. Eu concordo. Eu acho que os pais do Kal-El, eles tem uma nobreza, né? Uma nobreza de intenção, né? Sim. De mandar o filho pra terra e também de valores éticos, né? E morais muito fortes. E eu acho que isso foi um pouquinho distorcido, né? Também acho. Eu espero que no futuro, de novo, sem spoiler nenhum, espero que no futuro, nos próximos filmes, tenha alguma reviravolta nessa história, né? De repente vai ter alguma reviravolta. Eu sei que parece que não no filme, mas é um filme de heróis, como eu falei, né? Como já falamos. Então pode ser que alguma coisa aconteça, que tenha um plot twist ali que vai modificar o que nos incomodou. Que eu acho que não foi só a gente que ficou incomodado com isso. Acho que muita gente vai se incomodar ou se incomodou com isso. Pode ter sido uma manipulação do Lex. Pode, então a gente... Hoje em dia tem um deepfake que você pode fazer um vídeo falso. Talvez o Lex fez um vídeo falso dos pais do Superman. O filme aborda muito isso, né? Essa coisa de sabe, né? fake news, esse tipo de coisa. Então vamos esperar que sim, né? Espero que sim. Pro bem até da história e da continuidade. Então é isso, gente. Filme ótimo, a gente recomenda mesmo, assistam. É até bom que a DC tenha sucesso para que esse universo possa continuar, né? No mês que vem, a gente vai ter a nova temporada do Pacificador, e que vai ser uma continuação direta do filme. Então é bacana, a gente vai ver alguns integrantes da Gangue da Justiça lá, então vai ser muito bacana também pra gente continuar com esse universo. Então, espero que tenham gostado do nosso review, que tenham gostado do nosso ponto de vista sobre o filme, e que possa ter ajudado vocês também a entender um pouco melhor ou até tomar a decisão de assistir, quem estava na dúvida de assistir. Legal, pessoal, é isso aí, até o próximo review, um abraço e até lá. Abraço.